Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 29, dia 9 de fevereiro de 2026. Se lamentar o mal que você fez, um suspiro por isso e um desejo de misericórdia sem fôlego, seja arrependimento e um trabalho fácil. Mas não é assim. Você não pode se arrepender com o coração são. Esse seu coração deve ser rasgado pelo pecado. E rasgado dele, você deve voltar do pecado para Deus em todos os deveres conhecidos de obediência. Se você pretende então se arrepender, produza frutos dignos disso. Mas para esses pretextos penitentes, podemos dizer, como Samuel a Saul, 1 Samuel 15:14. O que significa então esse balido das ovelhas e o mugido dos bois? 2. Outro diz, já me arrependi. Mas, considere, o arrependimento não é obra de um dia, mas de toda a sua vida, já que você nunca está livre do pecado. Jeremias 8:6. Novas provocações exigem novo arrependimento. Não, velhos pecados não devem ser esquecidos. Por isso, disse Moisés, Deuteronômio 9:7. Lembre-se, e não se esqueça de como você provocou a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. E, portanto, ora o salmista, Salmo 25:7. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões. E se você se arrepender completamente deles, você ficará envergonhado, e a ferida sangrará novamente ao se lembrar deles. Por isso, disse o apóstolo, Romanos 6:21, que fruto você teve nessas coisas, das quais você agora está envergonhado? 3. Outro não vê necessidade de arrependimento para ele, pois tais pessoas são daquela geração cega que é pura aos seus próprios olhos e ainda não foi lavada de sua imundícia. Provérbios 30:12. Eles negam seu pecado em vez de lamentar e confessá-lo, dizendo como no versículo 20, eu não fiz maldade. Eles possivelmente se mantêm livres das poluições grosseiras do homem exterior. E para os deveres positivos da religião, eles não veem necessidade deles, ou se os cumprem também. Estão cegos à corrupção de sua natureza, aos pecados do coração e à espiritualidade da lei de Deus. Mas você precisa de arrependimento tanto quanto o orgulhoso fariseu. Lucas 18. E como o apóstolo Paulo, Romanos 7:9, comparado com Tito 3. Mas, considere. Não há muitos de nós que nunca tiveram um despertar sonoro durante todos os seus dias. Eles viveram sob o som do Evangelho, mas nunca quebrou seu descanso eficazmente em um curso pecaminoso. Vou ler o mistério do seu caso. Lucas 11:21. Quando um homem forte e armado mantém seu palácio, seus bens estão em paz. Arrependa-se então, se você está desfeito. B. Não há muitos cujo despertar produziu uma mudança parcial neles, mas terminou em uma terrível apostasia do caminho de Deus. 2 Pedro 2:22. Aconteceu com eles de acordo com o verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito, e o arco que foi lavado para ela chafurdar na lama. Sua bela flor que uma vez teve, subiu como pó. Arrependa-se, ou a sua apostasia será a sua ruína. C.
Não há muitas virgens adormecidas neste dia, que estão em vias de se afastar de Deus. A vida, o vigor e a ternura que às vezes tinham se foram, e a morte pousou sobre suas pálpebras, e eles se tornaram da cor da terra. A estes devemos dizer, como Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. D. Não há muitos que vivem em pecado conhecido. Eles conhecem os detalhes em que estão errados e, no entanto, vão como um boi para o matadouro. Suas corrupções são fortes demais para a consciência. Você deve se arrepender, ou perecerá. Cursos profanos terão um fim miserável, e um pecado retido arruinará a alma. Olhe e veja se você pode perceber os passos do rebanho de Cristo ou da manada do diabo, no caminho que você está indo. Cânticos 1:8. O seu caso é o caso em que a bela companhia caminhou com estandartes exibidos para Canaã, ou aquele em que muitos dormiram e fugiram para a cova. F. Você pode negar, mas que existem muitos passos errados que você deu e está dando. Então se arrependa. Não vá mais adiante. Um passo a mais pode colocá-lo além do retorno. Lucas 14:24. Mal sabe o pecador quão cedo Deus pode tirar o pé dele, seja batendo uma maldição fulminante sobre ele, como na figueira, Oséias 4:17, ou levando-o com a mão vermelha em seu pecado e enviando-o para a cova, Provérbios 29:1. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será subitamente destruído, e isso sem remédio. Vou colocar diante de vocês uma série de motivos para o arrependimento. A. Considere as obrigações que recaem sobre você de se arrepender. Sente-se e considere como você tem vários laços com isso. 1. O mandamento de Deus obriga você a isso. Atos 17:30. Deus ordenou que todos os homens em todos os lugares se arrependessem. E você não terá em conta a autoridade soberana daquele que o criou. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor. Dá-me da tua bênção, da tua graça e do teu amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.